Fala pessoal, chegamos hoje aqui na nossa aula de número 3. Nessa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre operações com fração. Ou seja, a gente vai multiplicar a fração, vai dividir fração, vai somar a fração, aquele famoso MMC lá do ensino fundamental, e a gente vai aprender a simplificar frações também. Então hoje a gente vai ver as 4 operações com fração, um assunto bastante cobrado pela EDCAP, e ao final da aula a gente também vai resolver algumas questões para ver como a banca cobra, beleza? Mas é um assunto bem tranquilo que vocês vão pegar numa boa. Vamos lá, pessoal. Primeiro tópico da nossa aula, multiplicação de fração. Professor, como é que eu multiplico fração? Cara, é uma coisa tão simples, mas tão simples, que você aí vai até achar que eu sou besta de colocar uma coisa dessa aqui. Vamos lá, eu coloquei aqui um exemplo, mas tem letra aqui, não se preocupem, confiem em mim. Coloquei aqui um exemplo, a fração A dividido por B vezes C dividido por D. Como é que a gente multiplica essas duas frações? Pessoal, basta multiplicar os dois de cima, A vezes C, com os dois de baixo, B vezes D. Então ficaria A vezes C dividido por B vezes D, exatamente. Vamos resolver aqui 2 exemplos só para a gente pegar um pouquinho mais isso daí? Vamos lá. Professor, eu tenho aqui a fração 2/3 vezes 1/5. Como é que a gente faz isso aí? Pessoal, bem simples. Ó. Coloca aqui o sinal da igualdade, coloca aqui a barrinha de divisão. 2 vezes 1 dá quanto? Ó, a gente multiplica os dois de cima, 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2, né? E multiplica os dois de baixo, ó, multiplica aqui, ó, os dois de baixo. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. Só isso, pessoal, acabou. Você já multiplicou a fração. Não é simples? Vamos para mais um exemplo aqui embaixo. Vamos lá, para a gente não perder tempo nessa aula. De novo, ó, 1 vezes 3, multiplicou os dois de cima. 3. Multiplicou os dois de baixo. 2 vezes 9 é quanto? É 18. Pessoal, lembrando uma coisa aqui para vocês. Nesse tipo de fração, eu ainda tenho como simplificar. Calma que a gente já vai aprender aqui o processo de simplificação de fração. Mas só para adiantar vocês, a gente ainda pode achar a fração simplificada dessa fração aqui. O que quer dizer a fração simplificada, professor? Uma fração mais simples que tem o mesmo valor, que se você colocar na calculadora vai dar o mesmo valor. Então, 3 dividido por 18 é a mesma coisa que a gente simplificar em cima por 3 e embaixo por 3. Simplificando o de cima e o de baixo por 3, 3 dividido por 3 dá 1. 18 dividido por 3 dá 6. Então essa fração aqui é a fração simplificada da fração 3 dividido por 18, beleza? Mas vamos lá que a gente vai aprender aqui a simplificar frações também. Então, vocês entenderam aqui, pessoal, o processo de multiplicar a fração? Multiplicou em cima, multiplicou embaixo, bem tranquilinho. Então vamos lá. Professor, simplificação de fração. Que raio é isso, simplificar a fração? Pessoal, se a gente pegar aqui, ó, a fração 8 dividido por 4 é a mesma fração que a 16 dividido por 8, será que dá o mesmo resultado? Se a gente pegar 8 e dividir por 4, dá quanto? Coloca aí na calculadora, dá 2, né? Se a gente pegar a fração 16 dividido por 8, também dá 2. Essas duas frações aqui, elas são frações equivalentes. Por quê? Porque elas têm as mesmas respostas, o mesmo resultado. Só que essa fração aqui é uma forma simplificada dessa. E se a gente continuasse ainda, ó, essa fração aqui, ó, 4 dividido por 2, seria uma forma mais simplificada dessa daqui. E se a gente continuasse, eu vou até apagar aqui para vocês, ó, para não perder o raciocínio. Se a gente continuasse aqui, eu fizesse aqui embaixo, ó, deixa eu fazer aqui embaixo, ó, a fração 2 dividido por 1 seria a fração mais simplificada de todas. Eu ficou aqui meio bagunçado, mas vamos lá. A fração 16 dividido por 8 dá quanto? Dá 2. Que é a mesma fração de 8 dividido por 4, que também dá 2, que é a mesma fração de 4 dividido por 2, que também dá 2, e de 2 dividido por 1. Todas essas frações aqui que eu mostrei, todas têm a mesma resposta, 2. Porém, uma é a versão simplificada da outra, e essa última versão aqui, a gente chama de versão irredutível. Por quê? Não tem como mais reduzir, tá entendendo? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui resolver esses exemplos aqui, que a gente vai pegar direitinho a parte de simplificar frações, beleza? Professor, beleza, eu entendi o que é uma fração simplificada, mas como é que a gente simplifica essa fração na prática? É assim, pessoal, tem essa fração aqui, 16 dividido por 24. A gente vai dividir a parte de cima, que a gente chama de numerador, e a parte de baixo, que a gente chama de denominador. Então a gente vai dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo
por algum número que a gente achar conveniente e a gente vai simplificando essa fração. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, o 16, ele é divisível por 2? É, né? Professor, o 24 é divisível por 2? Também é. Então eu vou dividir a parte de cima e a parte de baixo por 2, tá bom? Vou começar a simplificar essa fração. Simplificar nada mais é que dividir a parte de cima e a parte de baixo, numerador e denominador, pelo mesmo número ao mesmo tempo. Vamos lá, 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2 dá 12. Professor, eu posso continuar simplificando essa fração? Pode. O número de cima ainda é divisível por 2? Eu comecei pelo número 2, pessoal, mas se você identificar que dá para dividir por outro número, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo ao mesmo tempo, você também pode. Quer ver? Ó? Vou fazer por 4. Vou dividir em cima e embaixo por 4, porque eu sei que dá para dividir. Mas se você quisesse continuar dividindo por 2, também dava. Dividir 8 por 4 dá quanto? 2. 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Ah, professor, então a gente chegou aqui na fração 2/3, exatamente. Primeiro eu comecei simplificando por 2, depois eu simplifiquei por 4. Não há problema nenhum, desde que você divida o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor, tá bom? Não pode trocar os valores. Se você dividir o de cima por 4, o de baixo também vai ter que ser dividido por 4, tá bom? Beleza, professor, a gente chegou aqui na fração 2/3. Essa fração é a fração irredutível. Não tem como mais a gente dividir e ficar uma fração menor que essa, porque a parte de cima é divisível por 2, mas a de baixo já não é mais. Então não tem como a gente continuar essa divisão. Vamos para mais um exemplo aqui que você vai pegar certinho o processo de simplificar a fração. Vamos lá. O 12 dá para dividir por 2? Dá. Porém, o 15 não dá para dividir por 2. Vai dar um número quebrado se a gente dividir por 2. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar outro número. O 15 é um número ímpar, então ele não é divisível por nenhum número par, porque senão vai acabar dando um número quebrado. Só que a gente pode dividir o 12 por 3, não pode? Verdade, né, professor? Dividindo o 12 por 3, a gente chega no número 4. E o 15, a gente tem como dividir por 3? Também tem. 15 dividido por 3 dá 5. Então vamos colocar aqui, ó, 12 dividido por 3 deu 4. 15 dividido por 3 deu 5. A gente chegou em 4/5. Professor, tem como continuar dividindo aqui por 2? Não tem. Por quê? A parte de baixo, o meu denominador é o 5. O 5 não é divisível por 2. O 4 é, mas o 5 não. Só que a gente tem que dividir a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo pelo mesmo número. Senão a nossa simplificação dá errada. Então a gente já achou aqui, ó, a fração irredutível. É 4/5. Não tem como a gente reduzir mais que isso. Então 12 dividido por 15 é a mesma coisa que 4 dividido por 5 é a mesma coisa. Basta a gente colocar na calculadora que a gente vai descobrir que é igual. Pessoal, vocês entenderam aqui o processo de simplificação de fração? Vocês entenderam que a gente vai pegar uma fração grande, e a gente transforma ela em uma fração pequena. Porém, tanto a grande quanto a pequena têm o mesmo valor. Exatamente, é só isso a simplificação de fração. Eu não falei para vocês que vocês iam pegar bem tranquilo? Vamos lá, exemplo 3, divisão de fração. Pessoal, a divisão de fração ela pode vir com dois símbolos, tá bom? Ela pode vir tanto com esses dois pontinhos, quanto com os dois pontinhos com traço no meio. Ambos os símbolos quer dizer divisão, tá bom? Então esse símbolo e esse aqui, os dois querem dizer divisão. Professor, como é que a gente divide fração? Pessoal, a gente vai fazer um processo que vai incluir tanto a multiplicação quanto a simplificação. A gente vai unir os dois e a gente vai chegar na divisão de fração. Porque, na verdade, não conta para ninguém, tá bom? A divisão de fração é uma parte maquiada da multiplicação de fração. É como se fosse a multiplicação que passou a maquiagem. Aí deu a divisão de fração. Bem tranquilo. Só para recapitular, pessoal, a IDCAP costuma cobrar mais multiplicação e simplificação, mas a gente aqui também precisa aprender a divisão, porque caso cair na sua prova, você está um aluno bem preparado, beleza? Vamos lá, professor, como é que a gente divide fração? Olha só, escreve, faz uma tatuagem em você. 2/3 dividido por 4/5. O que tu vai fazer? Tu vai conservar a primeira fração, 2 dividido por 3, e você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Calma aí, professor, não entendi. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso basta a gente trocar o denominador com o numerador. Então a gente vai ficar assim, ó. 5 dividido por 4.
Ah, professor, então como é que a gente divide fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, beleza? Antes era 4/5, agora virou 5 dividido por 4. Pessoal, e esse é o processo de dividir fração, que nem eu falei para vocês. É como se fosse a multiplicação que passou uma maquiagem. Basicamente é isso. Então a gente agora voltou, pessoal, essa parte de azul voltou a ser o quê? Uma multiplicação de fração. Ah, então eu vou resolver daquela forma, exatamente. Como é que a gente resolve? Vai ficar 2 vezes 5, 10, dividido por 3 vezes 4, que é quanto? 12, beleza? Então vai ficar 10 dividido por 12. Vamos completar os nossos estudos com o que a gente aprendeu aqui na parte de cima? Professor, tem como simplificar essa fração? Tem. Vamos simplificar essa fração? Vai ficar como? 10 dividido por 12. Tem como simplificar por 2? Vamos ver? Óbvio que tem, né, pessoal? Tanto o 10 quanto o 12 é divisível por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Pronto, vocês chegaram aqui, ó, na parte irredutível da nossa fração. Então, basicamente, você já dividiu uma fração. Vamos para o exemplo aqui de baixo? De novo, ó. A gente dividiu, multiplicou e simplificou. A gente aprendeu tudo e resumiu nessas questões. Vamos lá. 1/3 dividido por 2 nonos. O professor falou que a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 9 dividido por 2. A gente altera, né? Exatamente. Então vai ficar 9 vezes 1, como aqui virou uma multiplicação de fração, 9, dividido por 3 vezes 2, que é 6. Beleza. Continuando aqui, eu sei que o 9 não é divisível por 2. Porém, tanto o 9 quanto o 6 são divisíveis por quanto? Por 3. Então, em cima aqui eu vou simplificar por 3 e embaixo eu vou simplificar por 3. 9 dividido por 3 é 3. 6 dividido por 3 é 2. Chegamos na fração irredutível. E ainda assim eu comi a fração, né? Deu 3 dividido por 2, tá, pessoal? Essa aqui é a nossa fração irredutível. Bem tranquila essa primeira parte da aula, né, pessoal? Aqui a gente aprendeu a multiplicar, a simplificar, depois a gente uniu tudo aqui na divisão de frações. Lembrando, a divisão é mais difícil dela cair, mas agora vocês já sabem como fazer, tá bom? Agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, que a gente vai introduzir a parte de soma e subtração de frações. Antes disso, eu vou estar resolvendo duas questões da banca IDCAP com relação a esse tema aqui, para a gente pegar bem. Então vamos lá resolver duas questõezinhas desse contexto aqui, para a gente ver se a gente aprendeu direitinho. Vamos lá resolver? Vamos lá, pessoal, trouxe essas duas questãozinhas aqui do que a gente acabou de aprender para a gente ver como que a IDCAP cobra esse tipo de assunto na prova. Então vamos lá, questão 10 do nosso material de estudos. A alternativa que contém o resultado da simplificação da fração 15 dividido por 75 é, beleza. O que a questão quer? A simplificação da fração 15 dividido por 75. Professor, eu já sei fazer isso aí. Então pausa o vídeo, tenta resolver, depois solta o vídeo e a gente resolve junto. Beleza. Professor, 15 dividido por 75. A gente já sabe que tanto o 15 quanto o 75 é divisível por qual número? Por 5, né? Então a gente vem aqui, coloca 5, ó, e a gente começa a dividir. Vamos lá. 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3, né, professor? Exatamente. E quanto é 75 dividido por 5? Pessoal, na hora da prova, vocês não precisam ficar fazendo as contas de cabeça. Vocês podem armar a continha assim, ó 75 dividido por 5, para vocês não ter o risco de errar, tá bom? Não errem em besteira. Se você não tem confiança de resolver de cabeça, arma a continha, faz lá a conta, ó. 5 dividido 5, cabe quantas vezes dentro do 7? Cabe uma vez, né, professor? Aí coloca aqui o 5, ó. Aí sobra 2, baixa o 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 25? Professor, cabe 5 vezes. Ah, então 75 dividido por 5 dá 15, tá bom? A gente coloca aqui o 15. Beleza, deixa eu só apagar aqui. Professor, aí o que a gente faz aqui? Qual é o próximo passo? A gente continua simplificando, porque ainda dá para simplificar mais. Dá, claro que dá. Vamos lá, 3 dividido por 15. Tem como a gente simplificar em cima e embaixo por qual? Por 3, né? Ó. 3 a gente consegue dividir por 3 e o 15 a gente divide por 3. Deixa eu colocar um pouco mais aqui embaixo, ó. Então vai ficar assim. 15 dividido por 3, 1. Desculpa, 3 dividido por 3, 1.
15 dividido por 3, a gente tem 5. Então, a nossa resposta final da simplificação da fração é quanto? 1/5. E a gente encontra isso aqui na alternativa A. Pessoal, só da gente olhar para essas respostas que a questão nos deu, a gente já poderia eliminar algumas alternativas. Qual a gente já poderia eliminar? Vou dar um exemplo para vocês. A C. Por que, professor, a gente já pode eliminar C? Vocês estão vendo aqui que 15 dividido por 75, quando a gente simplificar, o número menor vai estar em cima e o número maior vai estar embaixo, né? Porque na simplificação continua dando o mesmo resultado. Então, aqui, ó, o número menor deu em cima e o número maior deu embaixo. Aqui ele inverteu a ordem, ele colocou o 3 em cima e o 2 embaixo. Então, só por isso a gente já poderia eliminar C. E a gente também poderia eliminar a E. Por quê, professor? Porque aqui ele inverteu a fração, né? Aqui ele pediu a simplificação da fração e aqui ele nos deu o inverso da fração. Se ele tivesse pedido qual é o inverso da fração 15 dividido por 75, o inverso da fração 15 dividido por 75 é 75 dividido por 15. Porém, aqui ele pediu a simplificação. A simplificação nada mais é do que a gente fez aqui, que deu 1/5, beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos aqui para a nossa questão de número 11. Qual é a forma decimal da fração 12 dividido por 30? Pessoal, vamos simplificar mais uma vez essa fração para ficar mais fácil da gente fazer a conta, beleza? Vamos lá, professor, então, simplificar isso aqui. O 12 a gente consegue dividir por quanto? Professor, dá para dividir por 2 e aqui dá para dividir por 2. A gente poderia até iniciar dividindo por 3, se você quiser. Porque o tanto... Vamos fazer isso, então? Tanto de cima quanto o de baixo, ele é divisível por 3. Como a gente só fica dividindo por 2, né? Vamos começar logo dividindo por 3? Vou dividir em cima e embaixo por quanto? Por 3. 12 dividido por 3 deu 4. 30 dividido por 3 dá 10. Deu 4 sobre 10. A gente pode simplificar ainda essa fração? Lógico que pode. Vamos simplificar por 2 e por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Ou seja, a gente chegou na fração 2/5. Porém, ele quer a forma decimal dessa fração. Aqui a gente ainda está na forma fracionada. A gente agora vai precisar dividir esses dois números aqui e a gente vai ver qual resposta chega. Vamos lá, 2 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 2? Cabe nenhuma vez, né? Então a gente coloca o 0 aqui, vírgula, 0. Vocês estão lembrados lá, pessoal? Qualquer coisa, se vocês não souberem fazer divisão na chave, vocês dêem uma pesquisadinha no YouTube para vocês relembrarem isso aqui, tá bom? Então agora sim, ó, 5 cabe quantas vezes dentro do 20? 5 vezes 4 dá 20, né? Então aqui deu 5 vezes 4, deu 20, resto 0, correto? Então a nossa resposta foi qual? 0,4. 0,4 a gente encontra na alternativa B. Agora a gente vai dar início, pessoal, à soma e subtração de fração, beleza? Vamos lá, pessoal, chegamos aqui ao nosso último módulo da nossa aula 3 e a gente vai falar sobre soma e subtração de frações. Lembrando, esse tema aqui é o mais cobrado em questões. Então a gente agora vai aprender a como somar e subtrair. Lembra daquele famoso MMC que você viu no ensino fundamental? Aqui nós vamos utilizar ele em um momento só. Até agora a gente não falou de MMC, porque a gente não precisou utilizar. A gente só utiliza MMC em soma e subtração de frações. Fora de soma e subtração, a gente não precisa utilizar MMC, beleza? Então vamos lá. Lembrando, pessoal, a aula de hoje não é voltada para MMC, isso aí é na aula 4. Na aula 3, a gente só vai dar uma pincelada só para a gente resolver umas questões e na aula 4 a gente aprofunda mais sobre o tema de MMC, MDC e divisibilidade, beleza? Então vamos lá, professor, tô vendo aqui que tu colocou 3 figuras aqui, considere isso aqui, pessoal, como garrafas, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, 3 garrafas, essas 3 garrafas são idênticas e eu dividi ela, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, eu dividi elas em 5 partes. Pessoal, aqui, ó, eu coloquei um pouco de suco, aqui eu coloquei outro tanto de suco e eu quero somar a quantidade de suco dessas 2 garrafas e preencher essa terceira garrafa aqui. Mas primeiro, me diz o seguinte, o quanto de suco eu coloquei nessa garrafa? Qual é a fração de suco que está representada nessa garrafa? Professor, como aqui só tem um quadradinho de suco e a garrafa tem 5 partes, eu posso falar que a quantidade de suco equivale a 1/5 do total da garrafa.
Com certeza. E nesse outro exemplo aqui, ó, professor, como aqui só está cheio 2 quadradinhos e também tem 5 quadradinhos, eu posso falar que o suco representa 2/5 do total. Você está correto. E agora, pessoal, a gente vai somar o suco aqui dessas 2 garrafinhas e colocar nessa terceira aqui. De uma forma intuitiva. Você acha que vai ser preenchidos aqui nessa terceira garrafa quantos quadradinhos? Professor, de uma forma intuitiva, eu acho que vai ser preenchido 3 quadradinhos. Por quê? Porque nessa primeira aqui eu tenho 1 quadradinho, nessa aqui eu tenho 2. Então aqui eu vou ter que preencher 3 quadradinhos. Exatamente, pessoal. Aqui a gente vai ter quanto? 3/5 do total. O suco dessa terceira garrafa aqui vai representar 3/5 do total. Vocês estão corretos. Então a gente acabou, pessoal, de uma forma implícita, acabou de resolver uma soma de frações. A gente somou 2 frações. Não acredito, professor. Acredite, você acabou de somar 2 frações de uma forma intuitiva. Eu tinha a fração 1/5 mais a fração 2/5 e essa fração, a soma das duas, resultou na fração 3/5. E o que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal? A gente só consegue somar frações quando o nosso denominador, é igual. Professor, eu ainda não entendi. O que é denominador mesmo? Denominador é a parte de baixo da sua fração, tá bom? A fração ela é composta por 2 partes. Numerador e denominador. Numerador e denominador. Numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo, tá bom? Então a gente só consegue somar 2 frações, pessoal, cujo denominador são iguais. 2 ou 3 frações, enfim, não importa quantas frações sejam, mas é necessário que o nosso denominador seja igual. Então aqui o que a gente fez? De uma forma implícita, a gente manteve o denominador e somou o numerador. Ah, professor, então é assim que se soma a fração? Exatamente. A gente vai manter a parte de baixo, e isso só se ela for igual, tá bom? A gente só vai manter a parte de baixo se caso ela for igual. Eu já vou dar outro exemplo aqui para vocês que a parte de baixo não vai ser igual. Então vamos lá, se a parte de baixo for igual, a gente mantém e a gente soma a parte de cima. 1 mais 2, 3. Então deu 3/5, beleza? Já a gente vai resolver mais exemplos aqui e você vai pegar esse assunto aqui com bastante facilidade. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o porquê não dá para somar quando o denominador é diferente, beleza? Pessoal, nessa primeira garrafa aqui, ela tá cheia com metade, né? Então eu vou colocar aqui que o líquido dessa garrafa representa metade, né? 1/2. Aí eu vou somar com essa segunda garrafa aqui, ó. Vou somar, ó. Vamos lá. Na soma, nessa segunda garrafa aqui, a gente tem 2/3 do líquido, né? Porque essa segunda garrafa está sendo dividida em 3 partes. Então aqui, ó, tem 2/3 do líquido. Pessoal, de uma forma intuitiva, esquece aqui, foca só nas garrafas. Vocês conseguem olhar para essas garrafas e imaginar uma terceira garrafa e saber onde vai parar o líquido? Não dá, né, professor? Por quê? Porque elas estão divididas em partes diferentes. A gente não consegue ter a noção de se a gente somar essa garrafa, a terceira garrafa vai preencher quantos quadradinhos, sendo que nem os quadradinhos são iguais. É muito diferente do primeiro, né? Exatamente, pessoal. A gente não consegue nem saber qual vai ser essa soma. Por quê? Porque os cortes, né? As partes são divididas de uma forma diferente. Aqui são 2 partes, aqui são 3 partes. A gente não consegue somar. É aqui que eu quero chegar com vocês, pessoal. A gente só consegue somar frações que o denominador seja igual. Quando o nosso denominador é diferente, ó, fica difícil da gente somar. Aqui é 2, aqui é 3, não tem como a gente somar. E professor, mas e aí? Então se eu precisasse somar essas 2 frações, eu não ia conseguir? Se cair na prova, eu não vou conseguir somar? Consegue, pessoal. Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada MMC, que a gente já vai ver como a gente consegue somar frações que o denominador seja diferente. Aí a gente utiliza a ferramenta MMC. Mas se caso o denominador for igual, a gente não precisa utilizar MMC. Que fique claro, o MMC só é utilizado quando o meu denominador é diferente. Aí a gente utiliza essa ferramenta porque se a gente for somar do jeito que está, a gente não consegue. Aí a gente vai utilizar essa ferramenta. Mas já vou explicar essa segunda parte aqui para vocês, tá bom? Vamos voltar aqui na primeira parte e resolver alguns exemplos. Vamos lá. Professor, aqui eu tenho 2/3 mais 1/3. Como é que eu resolvo isso aqui? Pessoal, bem fácil. Vamos lá. Isso aqui vai ser igual. O meu denominador é igual? É sim, 3 e 3. Então eu vou manter o meu denominador e vou somar o meu numerador. 2 mais 1, 3. Ou seja, 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1.
Vamos para mais um exemplo aqui? Vamos lá, olha lá, a parte de baixo é igual? É igual, professor, 5 e 5. Então, eu mantenho 5 e somo a parte de cima. 7 mais 2, 9. A gente já chegou em uma fração irredutível, não dá mais para mexer. De novo aqui. Professor, agora a gente tem uma subtração de fração. É a mesma coisa que a soma. Vamos lá, olha para a parte de baixo. É igual? É igual. Então, nem precisa se preocupar, é só manter. Então, aqui eu vou colocar 4. 3 menos 1, 2. Opa! Aqui a gente consegue, pessoal, simplificar a fração. Vou simplificar por 2 e simplificar por 2. Então, aqui vai dar 1 dividido por 2. Beleza? Vamos para esse último exemplo aqui para a gente resolver também. Professor, mas aqui tem 1, 2, 3. Pessoal, não importa a quantidade que tenha. Sempre a gente vai utilizar a mesma técnica. Você vai olhar aqui para baixo. Ó. É igual? É igual. Então, eu mantenho 2. E agora a gente soma a parte de cima. 1 mais 5, 6. 6 menos 3, 3. Então ficou 3 dividido por 2. Pessoal, vocês conseguiram compreender a nossa primeira parte aqui da aula? Vocês conseguiram compreender isso aqui? Então toda vez que o meu denominador for igual, a minha parte de baixo for igual, é só manter o meu denominador e somar a minha parte de cima e somar o meu numerador. Agora a gente vai ver alguns exemplos que a gente precisa utilizar a ferramenta MMC para resolver frações que a parte de baixo não seja igual, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos aprender agora a encontrar o MMC. E para que vai servir isso aí? Para a gente aprender a somar frações que o denominador seja diferente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender agora a encontrar o MMC. A gente vai utilizar o MMC para quê mesmo? Para a gente somar frações que o denominador seja diferente. A gente precisa encontrar um MMC. E para a gente encontrar um MMC, a gente também vai utilizar números primos. Então eu aconselho que vocês anotem aqui esses números primos que eu deixei aqui para vocês. Lembrando, para quem não sabe o que é número primo, número primo é um número que ele é divisível ou por ele mesmo ou por 1. Ele não é divisível por mais nenhum outro número. Vou dar um exemplo, o 2. A gente só consegue dividir por 2, que vai dar 1. Ou dividir por 1 que vai dar 2. O 3 também, o 5, o 7, enfim. Os números primos eles são infinitos, tá bom? E a gente vai precisar deles para encontrar o MMC. Então eu sugiro que você anote pelo menos até o 7, 2, 3, 5 e 7. No caso aqui são, tirando 2, né? É uma sequência de 3 números ímpares para a gente estar encontrando o MMC. Então vamos lá, professor. Encontre um MMC entre 3 e 5. O que você vai fazer? Você vai colocar o 3... vai colocar o 5 aqui, vai fazer uma chave e agora você vai começar a comparar aqui com os números primos. Você vai utilizar os números primos para dividir esses números aqui que você colocou. Vamos lá. Começando aqui pelo 2. Pessoal, o 2 ele divide o 3 ou o 5. Professor, o 2 não divide nem o 3 nem o 5. Então vamos para o próximo número primo. O 3 divide o 3 ou o 5. Professor, o 3 divide o 3. Então vou colocar aqui 3. Vamos lá. 3 dividiu 3, que vai dar quanto aqui embaixo? Vai dar 1. O 5 continua, tá bom? O que não dividiu, você passa para baixo. O 3, ele continua dividindo o 5 ou 1? Não dá mais, pessoal. A gente já dividiu, o 3 não serve mais. Então a gente vai para o próximo número primo, o 5. O 5 divide o 5? Divide sim. Então 5 dividido por 5 vai dar 1, tá bom? Então 1, o outro aqui já tinha dado 1, eu só abaixei. Pessoal, toda vez que der 1, vocês só vão abaixando porque vocês já chegaram ao final, tá bom? O objetivo é fazer isso aqui, ó. Chegar na sequência de 1 aqui no final. Então, beleza. E agora, professor, que eu já fiz isso aqui? Você acabou de encontrar o seu MMC. Basta você multiplicar ó, os números que estão aqui de vermelho. Então, a gente multiplicando aqui 3 vezes 5, a gente vai chegar no 15. Então, quer dizer que o MMC entre 3 e 5, ele é o 15. Beleza? A gente vai fazer aqui, vamos fazer aqui mais esse exemplo aqui de baixo para a gente pegar direitinho. Então vamos lá. 12 e 25, correto? A gente vai precisar encontrar o MMC entre 12 e 25. Começa aqui de novo, vamos lá. Ou o 12 ou o 25 são divisíveis por 2? São sim. O 12 ele é divisível por 2. Então 12 dividido por 2, ó, pegar aqui 12 dividido por 2 dá 6, tá bom? Continuamos aqui. 6 e 25. Ó, o 25 não foi dividido, então só abaixa, tá bom? Continuando aqui, professor. O 2, ele continua dividindo alguém aqui? Divide sim. O 2 ainda divide o 6. Então, eu vou colocar o 2 aqui. E 6 dividido por 2 dá 3.
O 25 eu não mexi, tá? Só abaixei ele aqui, o 25 eu só abaixei. Beleza, o 2, ele continua dividindo algum número aqui? Professor, o 2 não consegue dividir mais ninguém aqui, porque aqui a gente tem o 3 e aqui a gente tem o 25. Então vamos encontrar agora outro número que a gente possa usar. Qual é o próximo número? O 3. O 3 divide o 3 ou 25? Professor, o 3 divide o 3. Então vou colocar aqui 3 e dividir o próprio 3. Quanto é 3 dividido por 3? 1. Opa, a gente já chegou no que a gente queria. O que a gente quer? Chegar em 1 aqui embaixo, tá bom? Porém, o 25 ficou intacto ainda, né? O 25 não foi dividido por ninguém, eu só fui abaixando ele. Então, a gente agora vai precisar dividir o 25. A gente passa agora, a gente já usou o 2, já usou o 3, a gente vai usar o 5 agora, né? Então, 25 dividido por 5 dá o próprio 5. Esse aqui já estava em 1, então só mantém ele lá. O 5 continua dividindo 5, então vou colocar aqui de novo, ó, 5 dividido por 5 dá 1. Opa, a gente chegou no que a gente queria, ó. Lembra que a gente queria que a última fileira fosse de 1? Quando você chegar aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó, que você encontrar 1 em 1, aí é que você chegou ao final, tá bom? Então agora a gente vai fazer a multiplicação entre os números de vermelho e a gente vai achar o famoso número primo, tá bom? Então beleza, pessoal, vou fazer aqui, ó, vamos lá. Você pode fazer a multiplicação, pessoal, de qualquer forma que você quiser. A ordem dos fatores não altera o produto. A gente vai ter que multiplicar todos esses números aqui para achar o MMC entre 12 e 25. Vamos lá. Eu vou começar multiplicando esses dois aqui, ó. 5 vezes 5 é 25, beleza? 25 vezes 3 dá 75, tá bom? E aqui, ó, é 4, ó. 2 vezes 2 é 4. Então, 25 aqui, ó, multipliquei por 3. Então, deu 25 vezes 3, deu 75. E eu vou multiplicar aqui, ó, que ficou confuso, ó, mas ficou 75 vezes 4, tá bom? Basta, pessoal, a gente multiplicar todos esses números aqui, é só isso, tá bom? Multipliquei 5 vezes 5, deu 25, depois 25 vezes 3, que deu 75, aqui 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente vai multiplicar agora 75 vezes 4. 4 vezes 5 é 20, deixa o 0, sobe o 2. 4 vezes 7, pessoal, dá 28, com mais 2, 30, beleza? Então é sinal que o nosso MMC entre 12 e 25 é qual? 300. Bem tranquilo, né, pessoal, de encontrar? Quanto mais a gente vai treinando, mais fácil vai ficando para a gente encontrar esse aqui. Eu vou só apagar a lousa aqui e a gente já faz o terceiro exemplo que tem 3 números, 4, 3 e 15, tá bom? Então vamos lá, pessoal, encontrar o MMC da letra C. Os números é 4, 3 e 15. É o mesmo processo que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, o número é 4, 3 e 15, beleza? A gente faz aqui a chave e agora a gente vai começar. Primeiro, pelo 2. O 2 divide algum desses números aqui? Divide sim, professor. O 2, ele consegue dividir o próprio 4. 4 dividido por 2, 2. Aqui mantém o 3 e aqui mantém o 15. Professor, o 2 continua dividindo alguém aqui? Sim, o 2 divide o próprio 2. 2 dividido pelo próprio 2 dá 1. Já matei essa coluna aqui. Agora a gente continua para tentar resolver esses aqui. Vamos lá, qual é o próximo? O próximo é o 3. O 3 divide alguém aqui? Óbvio que divide. Deixa eu só baixar os números aqui, né? Ó, 3 e 15, tá bom? O 3, pessoal, ele divide aqui tanto o 3 quanto o 15. Então vamos lá. O 1 a gente só abaixa, que já estava finalizado. O 3 dividido por 3 dá 1. E o 15 dividido por 3 dá 5. Opa, beleza. Agora a gente vai precisar matar o 5. Ó. Aqui a gente já matou, falta aqui o 5 ainda. O objetivo é fazer com que vire 1 e 1, tá bom? A gente precisa chegar na última linha somente com 1, somente com o número 1. Então vamos lá, o próximo número primo que a gente vai utilizar é o 5, né? Ó, é isso mesmo, professor. 5 dividido por 5 dá 1. Beleza, pessoal. A gente acabou de chegar no nosso objetivo. Quando a gente chega na última linha, termina com 1, é porque a gente já pode multiplicar aqui do lado. Então vamos lá, a gente vai multiplicar aqui do lado. Multiplicando todo mundo aqui, pessoal, vamos lá. 3 vezes 5 é 15, beleza? Vou até colocar aqui para vocês. Ó. Vou multiplicar aqui, dá 15. E vou multiplicar aqui, ó, dá 4. Então agora a gente vai achar quanto é 4 vezes 15. Pessoal, 4 vezes 15 dá para fazer de cabeça, né? É o próprio 60. Então significa que quando a gente multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, a gente vai chegar no número 60, beleza? E o 60 é o próprio MMC entre
os números 4, 3 e 15. Que nem eu falei para vocês, pessoal, o objetivo da aula de hoje não é explicar o que é o MMC em si, é ensinar vocês a encontrarem o MMC entre os números e a partir disso a gente já consegue resolver alguns exercícios. Vamos lá resolver uns exercícios aqui? Beleza, vamos lá, professor. Começando aqui com o A. No exercício A, a gente tem 1/3 mais meio. A gente precisa encontrar um MMC entre 3 e 2. Vou só apagar aqui a luz aqui mais uma vez, bem rapidinho. Ó. Professor, MMC entre 3 e 2. Você vai colocar lá o 3 e o 2 e você vai fazer o MMC. Vamos lá. Primeiro, vou começar por 2. Aqui deu 1. O 3 a gente só abaixa e depois por 3 dá 1 e 1. O MMC entre 3 e 2, basta multiplicar aqui a nossa coluna da direita, fica 2 vezes 3, que é 6. Então, eu achei aqui, ó, pronto. Agora que vem uma parte muito interessante que vocês precisam prestar atenção. Pessoal, depois que a gente acha o MMC, o que a gente vai fazer? Presta muita atenção nessa parte. Para a gente concluir a nossa conta aqui, achar o MMC é só a primeira parte. São 3 partes aqui. Primeiro, depois que você achou o MMC, você vai pegar, aqui ó, vai dividir pelo de baixo, a gente vai dividir pelo de baixo, e depois a gente vai fazer o quê? Multiplicar pelo de cima. Professor, não entendi. A gente vai encontrar o MMC entre os números aqui embaixo e vai colocar o MMC aqui, ó. Depois que a gente fizer isso, a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então vamos lá com muita calma que você vai entender. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. De novo, vamos fazer agora aqui, ó. 6 com 2. 6 dividido por 2. Depois a gente vem aqui, ó, e multiplica pelo de cima, beleza? Vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 continua dando 3. Então, a gente coloca aqui mais 3. Ou seja, agora é só somar isso aqui. Vai ficar 5 em cima e 6 embaixo. Pronto, pessoal. A gente resolveu a nossa conta. 1/3 mais meio é equivalente a 5/6. E olha o que eu falei, é equivalente. Se você colocar na calculadora 5 dividido por 6, ou então você somar 1/3 mais 1/2, você vai chegar no mesmo valor. 5 dividido por 6 equivale a essa soma, tá bom? Beleza, vamos para mais um aqui embaixo que a gente vai pegar isso aqui com muita facilidade. Vamos fazendo na calma, pessoal. Se você nunca viu esse tema, ou então se você está recapitulando ainda, está um pouco difícil, vamos fazer na calma que a gente consegue. Vamos lá, professor. Primeiro, a gente vai precisar encontrar o MMC entre 7 e 2. Então, vamos lá mais uma vez encontrar aqui o MMC entre 7 e 2. Vamos lá. MMC entre 7 e 2, né, professor? Exatamente, entre 7 e 2. Vamos lá. Primeiro, a gente vai utilizar agora os números primos, né? Vou começar pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? O 7 a gente só abaixa. A gente não consegue dividir o 7 por 2. Qual é o outro número primo que a gente pode utilizar? Professor, o próximo é o 3. Porém, o 3 não divide o 7. Ah, então o 5. O 5 também não divide o 7. Ah, então vai ter que ser o próprio 7. Exatamente. Então o 7 aqui, ó, deu 1 e 1. A gente chegou no nosso objetivo, que é fazer a última linha ser somente de número 1. E agora a gente pode multiplicar aqui a nossa parte da direita, né? Nossa coluna da direita. Multiplicando 2 vezes 7 vai dar quanto? 14. Então, o nosso MMC entre 7 e 2 é o 14. Ah, entendi, professor. E agora, o que a gente vai fazer? Mais uma vez, a gente vai pegar o 14, vai dividir pelo de baixo e o resultado a gente vai multiplicar pelo de cima. Vamos fazer com bastante calma? 14 dividido por 7, 14 dividido por 7, 2. Beleza. 2 vezes 5, 10. Ah, beleza, professor. Agora a gente vai fazer na segunda parte aqui. A gente já fez na primeira fração. Agora a gente vai fazer na segunda fração. 14 dividido por 2, 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 3 dá quanto, pessoal? Professor, 7 vezes 3 é 21. Porém, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa aqui. Aqui a gente tem um sinal negativo. Então, a gente não vai colocar mais 21, a gente vai colocar menos 21. Vamos recapitular aqui. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 3, a gente vai chegar em 21. Porém, como aqui é negativo, a gente vai colocar o 21 negativo também. Professor, ficou 10 menos 21. Tem como acontecer isso aqui na matemática? Tem, pessoal. Se você tem
na sua conta bancária. Se você está devendo R$ 21 na sua conta bancária, você vai lá e paga 10, você não vai continuar devendo? Verdade, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá, a gente vai fazer 10 menos 21. Professor, mas é esquisito para mim fazer 10 menos 21. É esquisito, pessoal, mas é real isso aqui, tá bom? A gente, no caso, estaria devendo 21, você pode pensar assim, eu estou devendo 21 e paguei 10. Então, tu vai continuar devendo quanto aqui? Devendo 11. Exatamente. E 11 dividido por 14. Então, essa aqui é a sua fração, menos 11 dividido por 14. Vamos lá para a alternativa C aqui, de novo? Agora aqui, pessoal, a gente vai precisar encontrar o MMC entre 3 e 4, beleza? Deixa eu apagar aqui de novo, para a gente encontrar o MMC entre 3 e 4. De novo, vamos lá, começa aqui. O 2 divide? Divide. 2 ele divide o 4, dá o próprio 2. O 3 a gente só mantém. O 2 continua dividindo alguém aqui? Continua, ele divide o 2. Aqui deu 1, opa, a gente já chegou no nosso objetivo. O 3 a gente só desce ele aqui. E agora, professor, agora a gente vai para o 3, né? O 3 divide o próprio 3. 3 dividido pelo 3, 1. E o 1 a gente só abaixa. Já chegamos no que a gente queria. A última linha somente de 1. Então agora a gente multiplica aqui do lado, vai ficar como? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. O que eu quero dizer com isso? Que o MMC entre 3 e 4 é o 12. Mais uma vez, pessoal, de novo, eu estou repetindo que é para vocês entenderem, nem que entre por osmose no seu cérebro, mas você vai entender. A gente vai fazer o que agora, professor? Você vai fazer o seguinte, 12 dividido por 3, depois você vai multiplicar por 2. Vamos lá, 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2, 8. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa fração. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3, né, pessoal? Só que aqui a gente tem o quê? Sinal negativo, então a gente coloca menos 3. Recapitulando, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Porém, como estava negativo, a gente mantém o sinal aqui, tá bom? Então vamos lá, professor. Agora aqui ficou fácil, né? Aqui estava meio confuso, mas aqui já ficou mais fácil para vocês entenderem. 8 menos 3, 5. Vai ficar 5 dividido por 12. E não tem como simplificar, tá, pessoal? Nem essa aqui a gente tem como simplificar e nem a de baixo. Vamos para o nosso último exemplo aqui, o nosso último exemplinho. Vamos lá. Professor, agora a gente tem um MMC entre 3 números. Exatamente, a gente tem essa situação aqui, ó. Situação da letra C. A gente precisa encontrar um MMC entre 3 números. Vamos lá encontrar? Vocês já conseguiram perceber, pessoal, que essa altura do campeonato está ficando um pouco mais fácil? Vamos lá. A gente vai encontrar um MMC entre 2, 3 e 4. Bem simples. Vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente começa por 2. O 2, ó. O 2 divide o 2, que dá 1. Opa! O 3 não tem como, continua aqui. E o 2 divide o 4. Quanto é 2 dividido por 4? 2. O 2 continua dividindo alguém aqui? Continua, professor. Então, a gente vai manter o 2 e a gente vai dividir o 2, dá 1. Aqui mantém o 3 e aqui 1. Falta ainda a gente resolver o 3. Ó, tá quase lá. Vamos lá. O 3, a gente vai para o próximo, que é o próprio 3. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Chegamos aqui, a última linha formada por 1. Chegamos no nosso objetivo e agora a gente pode multiplicar a coluna da direita. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Professor, deu a mesma coisa do MMC entre 3 e 4? Mas pode, isso pode, é completamente comum, tá, pessoal? Aqui o MMC entre 3 e 4 é 12. O MMC entre 2, 3 e 4 também é 12. Pessoal, a gente vai entender um pouco melhor MMC na próxima aula. Aqui o que você precisa é encontrar o MMC para a gente somar as frações, tá bom? Então o MMC aqui deu 12. E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos lá, fazer o mesmo processo de novo. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Beleza? 12 dividido por 3 dá 4. Beleza, professor? 12 dividido por 3 dá 4. Agora a gente vai pegar e vai multiplicar pelo de cima. 4 vezes 1, 4. Pessoal, o processo é sempre o mesmo. A gente vai pegar o nosso MMC, vai dividir pelo de baixo e vai multiplicar o resultado pelo de cima. Que nem eu fiz aqui. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Porém, aqui, ó, negativo. Se é negativo, a gente vai colocar quanto aqui? Menos 3, beleza?
Então a gente só soma aqui, vamos colocar o resultado aqui, vai ficar um pouquinho apertado, ó. Vai ficar o seguinte, 6 mais 4, 10, menos 3, 7. 7 dividido por 12 é o resultado dessa soma aqui. Pessoal, bem tranquilo, né? Se você não captou direito, se você não conseguiu pegar, reassiste o vídeo, que agora a gente vai resolver algumas questões a respeito desse assunto aqui. E vocês vão ver que as questões é bem tranquila de resolver, tá bom? Não é nem um bicho de 7 cabeças, nem uma coisa de outro mundo. Vamos lá agora resolver as questões? Vamos lá, turma. Separei aqui algumas questões da sua apostila para a gente estar vendo como a banca vai cobrar de você na prova, beleza? Então vamos lá, questão 2. Professor, 2 terços mais 5 terços, muito fácil. Como o meu denominador é igual, eu só mantenho o denominador e somo a parte de cima. 2 mais 5, 7. Acabou a questão. Resposta dessa questão a gente vai encontrar na alternativa A. Beleza? 7 dividido por 3. Vamos agora para a questão 1. Vamos lá. Questão 1. Ele fala para você assinalar a alternativa que mostra o resultado da expressão abaixo. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que resolver essa expressão aqui. Tudo que você vai precisar para resolver, você já aprendeu nessa aula. Aqui a gente tem uma multiplicação de fração. Como é que a gente faz? Multiplica em cima e multiplica embaixo. Então vai ficar assim, 2 vezes 5, 10, dividido por 3 vezes 4, que é 12. Aqui a gente ainda pode simplificar. Ó. Simplifica por 2, simplifica por 2. Então vai ficar 10 dividido por 2, 5, dividido por 12, dividido por 2, 6. Então, esse primeiro parênteses aqui deu 5 dividido por 6, beleza? Vamos resolver agora esse segundo aqui. Eu até deixei circulado aqui para vocês tomarem cuidado. Aqui é uma subtração, tá bom? Meio menos 3 oitavos. Como é que a gente faz, professor? O denominador é igual? Não é. Então, a gente vai precisar tirar o MMC. Então, eu vou tirar o MMC aqui no cantinho. Ó. Vamos lá, vou tirar aqui, tá bom? Entre 2 e 8. Vamos tirar esse MMC? Primeiro começa por 2. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Por 2 de novo, aqui dá 2, aqui continua 1. Por 2 novamente deu 1 e aqui já era 1. Matamos. Aqui a gente multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, beleza? Então o MMC aqui é o próprio 8. O que a gente vai fazer agora? Vou até apagar aqui, ó. A gente vai colocar aqui o nosso MMC, que deu 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, o próprio 4. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3 é 3. Porém, aqui o sinal é negativo. Então, deu menos 3. Logo, essa fração deu 1 oitavo, beleza? Beleza, pessoal. Aqui, então, ele queria a soma, né? Essa aqui deu 5 sextos mais 1 oitavo, beleza? O resultado desse segundo parênteses foi 1 oitavo e o resultado do primeiro parênteses foi 5 sextos. Então agora a gente vai precisar realizar essa soma aqui. De novo, vamos ter que tirar o MMC, beleza? Vamos ter que tirar o MMC entre 6 e 8. Então vou apagar aqui de novo, ó, e vou tirar o MMC aqui entre 3 e 8. 6 e 8, desculpa, 6 e 8, MMC por 2. Aqui fica 3 e aqui fica 4. Por 2 de novo, aqui fica 2 e aqui fica 3. Por 2 de novo fica 1 e aqui continua 3. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Por 3 fica 1 e 1, beleza? Então agora o MMC é a multiplicação disso tudo. Aqui vai ficar 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 2 é 4. Então a gente vai multiplicar 4 vezes 6 dá 24. Então o MMC entre 6 e 8 deu 24. Vou colocar aqui, ó, 24. E agora, professor, agora você vai fazer o mesmo passo. Eu acho que de tanto eu fazer aqui, você já está até cansado, já até decorou. 24 dividido por 6 dá quanto? Dá o próprio 4. 4 vezes 5, 20. 24 dividido por 8 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 1, 3. 20 mais 3. Ou seja, a nossa resposta aqui deu 23 dividido por 24. E qual é a alternativa dessa aqui? Essa aqui é a questão 1. 23 dividido por 24 a gente encontra aqui, ó, na alternativa D, beleza? A alternativa correta. Vamos resolver aqui a questão 3. Questão 3 diz o seguinte pra gente. Chico, Marocas e Zeca comeram respectivamente 1/4, 2 oitavos, 1/3 de um bolo. Assinale a alternativa que mostra corretamente a fração total de bolo que eles comeram. Pessoal, ele está pedindo a fração total. A fração total nada mais é que a soma de cada fração do que cada um comeu, né? Então eu vou até tirar essa vírgula aqui, ó, e vou colocar a soma, tá bom?
Então ele quer a soma de 1/4 mais 2/8 mais 1/3, beleza? Ele quer essa soma aí. Professor, como é que a gente vai fazer essa soma? Pessoal, primeiro, os denominadores são iguais? Não são, né? Então a gente vai ter que tirar o MMC. Tirar o MMC aqui em cima dos números 4, 8 e 3. Então vamos lá, 4, 8 e 3, tirando o MMC. Começando por 2. Por 2, aqui fica 2. 8 dividido por 2 fica 4. 3 só mantém. Por 2 de novo, aqui fica 1. Aqui fica 2. E aqui o 3 só mantém. Por 2 de novo, aqui só mantém um 1. 2 dividido por 2 dá 1. 3 só mantém. Dividindo agora por 3, deu 1. Aqui mantém 1 e mantém 1. O resultado do nosso MMC nada mais é que a multiplicação. Então vamos multiplicar 2 vezes 2 deu 4. 4 vezes 2 deu 8. 8 vezes 3 a gente vai chegar em quanto? 24, beleza? Então o MMC desses números todos aqui é o próprio 24. Então vou colocar aqui o 24. Agora a gente vai precisar, divide por esse, multiplica por esse, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 4 dá quanto, professor? Não sei quanto é 24 dividido por 4. Pessoal, se você não tem confiança em fazer conta de cabeça, eu paro a aula para falar essas coisinhas aqui, pessoal, mas isso é muito importante. Se você não tem confiança de fazer de cabeça, na hora você para e faça com cuidado, tá bom? Não precisa fazer igual eu aqui, saindo fazendo as contas, não. Faz com calma, porque a hora da sua prova é a hora mais importante da tua vida. Então faz as contas com calma, tá bom? Mas vamos lá. Professor, 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 1 dá o próprio 6. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 2 dá 6 de novo. 24 dividido por 3 agora dá o próprio 8, né? 8 vezes 1, 8. Beleza, agora a gente soma aqui a parte de cima. Vai ficar, no caso, 12 mais 8, né? 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Deu 20 dividido por 24. Aqui a gente pode simplificar, né? A gente pode simplificar por 2 e por 2. Vai ficar 10 dividido por 12. Pode simplificar por 2 e por 2 novamente. Se você quiser simplificar por outro número, fica a critério seu também. Fica 5 dividido por 6. Essa fração não tem como reduzir mais, ou seja, o resultado da soma dessas frações é 5/6. Deixa eu ver qual é a alternativa que a gente vai assinalar. 5 dividido por 6 a gente encontra na alternativa B, beleza? Vamos resolver a última aqui, a 12. É a mesma coisa da questão 1. Então, se você quiser, para o vídeo, tenta resolver essa questão 1 aqui, a questão 12, que é muito parecida com a questão 1. Se você não conseguir desenvolver, você solta o vídeo e vê como eu resolvi, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro aqui ficou fácil, né? Aqui é uma soma, mas só que os nossos denominadores são iguais. Quando são iguais é uma maravilha, né? Porque a gente só vai somar o de cima e manter o de baixo. Então aqui vai ficar 3 e em cima vai ficar 6. Porém, pessoal, 6 dividido por 3 dá quanto? Quem sabe aí? 6 dividido por 3 dá 2. Então, ou seja, todo o meu parênteses aqui deu 2, beleza? Bem simples, né? Agora a gente tem aqui 2, que foi o resultado total. Agora a gente vai fazer essa segunda parte do parênteses. E lembrando, tá? É uma subtração. Então vamos lá. Como aqui é uma multiplicação de fração, fica mais fácil, né? Fica 1 vezes 3, que é o próprio 3. E aqui fica 2 vezes 4, que é 8. Então fica 3/8. No caso, 2 menos 3/8, tá bom? Esse parênteses menos esse. Esse parênteses deu 2 e esse parênteses deu 3/8. Vou só apagar aqui, tá, pessoal? Então a conta que a gente tem que fazer é 2 menos 3/8. Professor, no caso, aqui não tem nada. Quando não tem nada, é porque é 1, tá bom? Se não tem nada embaixo do número, é porque é o próprio 1. Então, 2 dividido por 1, menos 3 dividido por 8. O que a gente tem que fazer? A gente vai novamente fazer o MMC. MMC entre 8 e 1. Vamos ver quanto é o MMC entre 8 e 1? MMC entre 8 e 1. O 1, pessoal, já está pronto, basicamente, né? O 8 dividido por 2 vai dar 4. 1 já está pronto. O 2 aqui vai dar 2. E aqui é 1, 2, 1 de novo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, aqui dá 8. Ou seja, quando a gente tirar um MMC entre 1 e 8, deu o próprio 8. Pessoal, já era de ser esperado isso, né? O MMC entre 1 e qualquer número vai dar qualquer número, beleza?
Qual é o MMC entre 1 e 7? É o 7. Qual é o MMC entre 1 e o 10? É o próprio 10. Quando você for tirar MMC e estiver comparando um número com 1, sempre o MMC vai dar o resultado um número, beleza? Então, beleza, aqui deu o MMC 8. Meu Deus, a dicção agora tá horrível, né? 8, vamos lá, 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 2, 16. Menos 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. Agora aqui, pessoal, a gente tem 16 menos 3, que vai dar 13 dividido por 8. Já era. Vocês mataram a questão 12 também. Deixa eu só ver aqui para vocês qual é o resultado aqui da questão 12. 13 dividido por 8 a gente encontra na alternativa A, beleza? Pessoal, essas aqui foram as questões envolvendo multiplicação, soma. Para vocês verem, não teve aqui divisão de questões. A IDCAP não costuma cobrar aquela parte de divisão, mas eu dei aqui um geral do que a IDCAP costuma cobrar na prova de vocês. Agora a gente vai resolver um outro tipo de questão, que é de fração também, porém é um tipo de questão que é contextualizado. Essas questões é pura, ela só vai dar o valor lá e quer que você resolva. Agora a gente vai resolver umas questões contextualizadas para a gente ver também como acertar esse tipo de questão na sua prova, beleza? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai resolver algumas questões contextualizadas. São questões de fração, porém elas estão contextualizadas e a gente vai começar a resolvê-las agora. Vamos lá. Questão número 8 do nosso material. Vanessa fez um bolo de aniversário, partiu em 30 pedaços e guardou 5 para comer no outro dia. Qual foi a fração do bolo que ela guardou? Beleza. Quantos pedaços ela guardou? Professor, ele fala que ela guardou 5 pedaços. E quantos pedaços tem o total? Tem 30 pedaços. Então, a gente vai precisar simplificar essa fraçãozinha aqui para saber qual foi a fração que ela guardou. Eu vou simplificar em cima e embaixo por 5. A gente até tem aqui como resultado 5 dividido por 5, 1. 30 dividido por 5, 6. Ou seja, ela guardou 1/6 do total. Isso aqui a gente encontra na alternativa B. Alternativa B, 1/6, beleza? Vamos resolver mais algumas questõezinhas? Bora lá, pessoal. Agora a gente vai resolver a questão 9. João está preparando uma receita de bolo que pede 3/4 de xícara de açúcar. No entanto, ele já colocou meia xícara de açúcar na tigela. Qual é a quantidade de açúcar que falta adicionar para completar a receita? Vamos lá, pessoal. Ele está falando que ele já colocou meia xícara, beleza? Então já colocou meia. E se a gente somar aqui com o que falta, eu vou chamar de x, tá? Que eu não sei. Se a gente somar com a quantidade que falta colocar, tem que dar quanto? Professor, ele está falando que o total é 3/4. Exatamente, a gente acabou de montar uma equaçãozinha do primeiro grau, mas não precisam ficar com medo. A gente vai resolver ela através de frações. Vocês entenderam até aqui? Ele já colocou meia xícara. Se ele colocar mais x, vai chegar no total que é 3/4. A gente precisa saber qual é essa quantidade x que ele precisa colocar para chegar no total de 3/4. Vamos lá. Pessoal, esse número aqui que está multiplicando o meio, desculpa, esse número que está somando aqui, ó, o meio, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo. Vocês lembram lá da matemática básica? O que está somando a gente passa subtraindo, beleza? O que está multiplicando a gente passa dividindo e vice-versa. Então eu vou colocar aqui, ó, x vai ser igual a 3/4. Como esse cara aqui ele é positivo, ele está somando, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo. Menos 1 dividido por 2, beleza? Vai ficar assim, pessoal. Agora a gente precisa tirar um MMC entre 4 e 2. Eu já sei qual é esse MMC, mas se você não souber, você pode tirar. O MMC entre 4 e 2 é o próprio 4, porque eles são múltiplos, tá? Toda vez que um número é múltiplo de outro, o MMC sempre vai ser um número maior. Mas na aula que vem eu vou explicar melhor isso para vocês. Então vamos lá, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3 é o próprio 3. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, porém aqui é negativo. Então a gente vai ter aqui 3 menos 2. Ou seja, a quantidade que ele precisa adicionar é 1/4 de xícara de açúcar. E essa quantidade a gente encontra na alternativa A. Então a 9 aqui, alternativa A, bem tranquila, né? Vamos resolver aqui mais duas questões para a gente ficar bem afiado no assunto? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos resolver aqui essa questão 6. O que diz essa questão 6? Se Gustavo deu para o seu irmão 2/5 do dinheiro que tinha para comprar lanche na escola e ficou com R$ 24, quanto ele tinha?
Beleza, a questão quer saber o quanto ele tinha antes de dar 2/5 para o irmão dele. Vamos lá, ele tinha um valor lá, um valor cheio. Ele pegou desse valor e deu 2/5 para o irmão dele e ficou com R$24, beleza? Qual foi a fração do total que ele ficou? Professor, ele tinha 2/5, beleza. Se ele deu para o irmão dele 2/5, a fração do total que ele ficou foi 3/5, vocês concordam comigo? Se a gente somar o que ele deu e o que ele ficou, vai dar o valor total de antes. Então, ele ficou com 3/5 do total, beleza? 3/5 de T. Eu representei aqui o total pela letra T. E qual foi o valor que ele ficou? Tá lá, a questão já deu pra gente, R$24. Então, agora a gente vai resolver essa equação do primeiro grau. Então, vamos lá. Professor, vou primeiro ajeitar aqui, ó. Vai ficar 3T dividido por 5, tá bom? Igual a 24. O 5 que está dividindo, eu posso passar ele multiplicando, exatamente. Então, vai ficar 3T igual a 24 vezes 5. Vou resolver aqui em cima, ó, 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, deixa o 0 e sobe o 2. 5 vezes 2 é 10, com mais 2, 12. Então, ficou assim, ó. T é igual a 120 dividido por quanto? Por 3. Ó. O 3 que está multiplicando aqui, eu vou passar ele dividindo. 120 dividido por 3. O total do dinheiro que ele tinha antes era R$40, beleza? E a gente encontra isso aqui na alternativa D. Então, a 6 aqui é a alternativa D. Beleza, pessoal? Vamos resolver mais uma questão para a gente matar esse assunto? Vamos lá? Bora lá, pessoal. Agora a gente vai resolver a questão 5 do nosso material, beleza? Talvez seja a questão mais difícil, mas a gente vai, calma ali, dando um passo de cada vez que a gente vai conseguir resolver essa questão. Então vamos lá, professor, o que diz essa questão? Joana deu 1/4 do bolo que fez para sua irmã Ana, que levou para casa e deu 2/5 da parte que ganhou para sua filha Paula. Qual foi a fração total do bolo que Paula ganhou? Ou seja, Joana pegou, deu 1/4 do bolo para a irmã dela, que é a Ana. Então ela deu 1/4 do bolo para a Ana. A Ana pegou esse 1/4 de bolo que ela ganhou e ela foi lá e deu 2/5 para a filha dela, que é a Paula, beleza? Então, professor, como é que a gente vai resolver essa questão? Pessoal, eu vou estipular uma quantidade. Eu vou falar que esse bolo tinha 20 pedaços, tá bom? Pode fazer isso? Nessa questão aqui a gente vai poder fazer isso. Então eu vou falar que o total era 20 pedaços, tá bom? 20 pedaços. Beleza, professor. Já que Joana deu 1/4 do bolo para sua irmã Ana, eu vou descobrir quanto é 1/4. Então vamos lá. A gente vai descobrir quanto é 1/4 de 20. Aqui está bem fácil, né, pessoal? A gente tem uma multiplicação de duas frações. Quando não tem nada eu coloco 1. Então ficou 20 vezes 1, que é 20, dividido por 1 vezes 4, que é o próprio 4. 20 dividido por 4 dá 5. Isso significa que Ana ganhou quantos pedaços? Ganhou 5 pedaços, tá bom? Então, Ana ganhou 5 pedaços. Só que a Ana pegou esses 5 pedaços e deu para a filha dela, para Paula. Só que ela não deu 5 pedaços. Ela deu 2/5, isso mesmo. Ela deu 2/5 de 5. Então, vamos ver quanto é 2/5 de 5? Vou fazer aqui, ó. 2/5 de 5. Pessoal, 2/5 de 5 tá até fácil, né? Quando a gente for fazer aqui essa multiplicação de fração, vai ficar 10 dividido por 5, que isso aqui equivale a 2, tá bom? Então, significa que Paula ganhou quanto? 2 pedaços. Ah, professor, se Paula ganhou 2 pedaços, qual foi a fração do bolo total que ela ganhou? Vamos descobrir isso aqui? Ela ganhou 2 pedaços e o total de pedaços era 20. 2 dividido por 20, a gente pode simplificar por 2 e simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1, 20 dividido por 2 é 10. Então ela ganhou 1/10 do total, beleza, pessoal? E essa resposta a gente encontra na alternativa B. Então, assim, com a alternativa B, para qualquer dúvida, vocês podem enviar lá para mim. Tamo junto, pessoal!